Bacabal precisa de transporte coletivo? Imagina você, quem estuda no IFMA e mora na Terra do Sol, percorre todo dia 10 quilômetros. Quem estuda no IFMA e mora na Trizidela, 8. Essa distância todo dia, indo e voltando, com certeza exige que ou você tenha o seu transporte próprio ou que você contrate um serviço particular. Esse é só um dos exemplos, mas também pode ser estendido para outras várias situações. E em todas essas hipóteses, sobretudo para os estudantes, é extremamente custoso. E se engana quem pensa que só pesa no bolso dos particulares. Para a prefeitura também isso é extremamente oneroso, porque você veja uma cidade do tamanho de Bacabal, com 105 mil habitantes, aumentou a sua frota de 2010 de 21.400 para em 2018 39.600, segundo o IBGE. E isso obviamente vai descambar em uma série de problemas, porque a gente viu aí duplicando a frota de veículos na cidade em um período de 8 anos. E o primeiro dos problemas, e talvez seja o mais óbvio, porque Bacabal é uma cidade desplanejada, com ruas estreitas, é que a cidade vai ter que ficar fazendo investimento e manutenção de obras muito caras e complexas, como viadutos, alargamentos de avenidas, trevos rodoviários. E o segundo é que, com o aumento dessa circulação de automóveis, o número de acidentes tende a aumentar, onerando mais ainda o sistema de saúde. E a terceira problemática que eu posso apontar é a poluição, que cria uma cidade extremamente ruim para se viver. Em Bacabal a situação pode até não estar tão aguda assim, mas isso é uma tendência, ao passo que uma das possibilidades de futuro que muitos estudiosos fazem é que as grandes cidades, as grandes metrópoles, tendem a se esvaziar no sentido das pequenas e médias cidades. De toda forma, as cidades que hoje são exemplos na questão de transporte são as que ou agiram antes do problema acontecer, ou que agiram depois dele, investindo muito. Ah, João Carlos, mas Bacabal não tem estrutura para isso. Quem foi que disse? Isso não passa de um pitaco. Tanto que outras cidades menores do mesmo porte de Bacabal têm transporte público, quanto Bacabal também já teve. Outro argumento que utilizam bastante para dizer que a questão do transporte não daria certo em Bacabal é que os motoristas particulares, seja taxistas ou mototaxistas, não permitiriam que esse investimento chegasse aqui. É certo que quase toda mudança numa cidade gera conflitos, porque quase sempre um lado perde e um lado ganha. Mas é papel do poder público mediar esses conflitos. Porque todas essas reivindicações de direitos, elas são legítimas. Cabe então negociar a melhor forma para que nenhum seja totalmente lesado nesse processo. Digamos que uma das propostas seja, por exemplo, colocar as linhas gradativamente nas áreas que os taxistas e mototaxistas não costumam ir, como os bairros periféricos e as universidades, porque às vezes não vale a pena pelo preço que eles cobram. Enfim, há várias maneiras de resolver essa problemática. Mas uma coisa é certa, Bacabal não pode ficar mais sem transporte público, porque esse é um direito básico assegurado pela Constituição Federal de 88 e é um serviço essencial para a população. Portanto, o poder público deve garantir um transporte economicamente viável, socialmente inclusivo e ambientalmente sustentável. Obviamente, a mobilidade urbana ela não se resume ao transporte coletivo. A complexidade de uma cidade ela exige que o leque de modais seja bastante variado. E olha, em Bacabal, sem transporte coletivo, você basicamente é obrigado a ter uma motocicleta ou um carro. Isso também se dá porque o poder público em Bacabal desincentiva as pessoas a usarem os modais ativos, como bicicleta, patins, patinete ou os próprios pés. E eu penso que para Bacabal, que é uma cidade que não é tão grande assim a área, os modais ativos, que são esses que nós usamos no nosso próprio corpo como força propulsora, seriam uma das melhores soluções. Mas para que isso realmente seja viável, Bacabal tem que começar a pensar o seu espaço urbano melhor. E isso é papel, sobretudo, da Câmara com auxílio da Prefeitura. E Bacabal, por exemplo, não tem um plano de mobilidade urbana, que faz uma análise do setor, vê quais são os principais problemas, quais são as soluções a curto, médio e a longo prazo. E eu acredito que esse passo seja necessário para que nós discutamos de uma maneira séria esse problema da mobilidade urbana em Bacabal. O caminho para nós chegarmos na cidade que nós queremos, ele pode até ser longo, mas tenha certeza que toda caminhada, ela começa com o primeiro passo. E isso nós estamos fazendo. Obrigado, até a próxima.